10h40. Você sabe, esta semana, 470 anos de São Paulo, Manhã Bandeirantes está desenvolvendo uma série especial com dias temáticos, né? Hoje, por exemplo, nós vamos falar muito de história de São Paulo. Para falar de história de São Paulo, nós procuramos historiadores, obviamente, e a gente abre as entrevistas do dia hoje com o professor Rodrigo Gutenberg. O professor é colaborador da SP Antiga e trabalha com pesquisa de história no monumento do Mausoléu do Soldado Constitucionalista. Professor, bom dia. Bom dia, Sabina. É um prazer falar com vocês aí todos e vamos falar um pouquinho da nossa própria identidade histórica. Vamos sim, porque a gente sempre fala tanto da cidade de São Paulo, mas por vezes esquece de falar da nossa história, de como é que a gente chegou até aqui, né? E eu sei que o senhor é um especialista num fato histórico marcante nessa longa já, 470 anos de história de São Paulo, e que pouca gente entende, principalmente nomes de ruas, datas. Muita gente se esquece do que foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Conta um pouquinho para a gente, por favor, o contexto histórico em que a Revolução se inicia. Olha, Sabino, a Revolução de 32 ela está inserida no que é aplicado aí na academia, na escola, como era Vargas, né? Então, a Revolução Constitucional de 32, ela é um dos desfechos da Revolução de 30, que, por sua vez, é um dos desfechos da Revolução de 24, de 22 e uma sucessão de fatos históricos no início da República Brasileira. O que acontece é que a Revolução de 32 ela tem um caráter muito popular, porque embora seja uma guerra civil, ou seja, uma guerra, uma revolução que foi eclodida oficialmente pelo Estado, pelo governador do Estado de São Paulo, ela tem a aquiescência do povo. Então ela tomou um vulto muito grande de popularidade, tirando esse jugo de chauvinismo ou uma coisa mais entre militares e lideranças. Então é uma das características mais interessantes que tinha como intuito devolver a autonomia dos estados brasileiros, não é? Tal como da Constituição de 1891, que pregava isso, e a volta, claro, naturalmente, da democracia, porque não havia ali, naquele momento, uma Constituição. Então, este era o intuito da Revolução de 32, trazer de volta a democracia para o Brasil. E como que São Paulo se posicionou, professor? Bom dia, primeiramente. Em relação a isso, é claro que a ideia, como o senhor acaba de explicar, era justamente dar um pouco mais de autonomia. Mas aí o desenrolar da história é muito mais complexo, se a gente for analisar São Paulo aqui, né? Absolutamente complexo, porque quando a gente olha 32, no ponto de vista mais popular, mais coloquial, é somente uma luta pela volta da Constituição, mas é muito mais do que isso, é um imbróglio político muito grande. A gente vivia os grandes momentos ali da Revolução de 30, o ano de 1931 foi problemático não só para São Paulo, mas para diversos estados, entre eles o Rio Grande do Sul, um outro estado muito forte naquele momento. Então uma sucessão de questões administrativas entre militares e políticos vão gerando vários fatos que vão, assim, digamos assim, efervescendo até que eclode no 9 de julho. E a eclosão não se deu porque chegou no limite, se deu por um fato, que foi a exclusão do general Bertoldo Klinger, lá do Comando Militar do Mato Grosso. Então, se isso acontecesse, já havia sido previsto, iria sim eclodir essa revolução. E, de fato, isso acontece por conta da explosão do Bertoldo Klinger lá. E vale lembrar que São Paulo não lutou sozinho. O Rio Grande do Sul lutou ao lado de São Paulo, pelo menos uma parte do Rio Grande do Sul, várias lideranças de lá lutaram ao lado de São Paulo, fazendo a Revolução de 32 dentro do Rio Grande do Sul. Nós temos levantes constitucionalistas, não só em São Paulo, não só no Rio Grande do Sul, mas também em Óbidos, no Pará, nós temos na Bahia, na Faculdade de Medicina, e diversos outros pequenos focos que não conseguiram eclodir com proficuidade, mas que tentaram se sublevar acompanhando São Paulo, né? Então a Revolução de 32 não é só uma coisa dos paulistas. Então essa posição de Revolução 32, se fala muito da Revolução 32 como uma tentativa de São Paulo se separar do resto do país, né? São Paulo, na verdade, se posiciona em relação ao regime à época, luta pela democracia. E se falava efetivamente nessa questão separatista à época ou não? E qual foi o governador que declarou essa revolução e esse posicionamento de São Paulo? Pedro de Toledo, que foi ali alçado a interventor do Estado de São Paulo em 7 de março de 1932 por Getúlio Vargas, atendendo o pedido das lideranças paulistas que queriam um interventor civil e paulista. E só volta um pouquinho na sua pergunta que eu não entendi bem. A pergunta é a seguinte: muito se fala que essa revolução também tinha um caráter separatista, né? Que São Paulo se posicionaria
de uma forma diferente ao resto do Brasil e teria a possibilidade, inclusive, de se tornar independente. Efetivamente, isso chegou a ser discutido ou não? Olha, esse é um dos grandes quiprocós, um dos grandes falatórios. Perdemos contato? Acho que travou ali a conexão com o professor Rodrigo Gutenberg. Ele falava em quiprocó, né? Faz sentido. Exatamente. Sabino, você estava fazendo... Voltou? Tá de volta? Professor? Não, ainda não. Só falta jogar o áudio aqui, porque a imagem a gente já consegue observar. Professor, o senhor nos escuta? Não, a gente está sem áudio ainda do professor, mas faça a sua pergunta, Lupato, você ia comentar o quê? Não, na verdade, você falava sobre essa questão de ser separatista, né, ou não a situação. Agora parece que o professor vai conseguir responder a gente. Vamos ver. O senhor estava falando em quiprocó, professor? Pronto. Não tá bom. O senhor estava falando em quiprocó, pronto, caiu a linha. E agora, vamos completar. Pois então, é um dos grandes quiprocós. Essa questão de ser separatista é uma das falácias que tem sobre a Revolução de 32. Ao longo desses 92 anos aí, muitas ideias foram surgindo e tal, e aí é aquela coisa do telefone sem fio. Um fala para um, que fala para outro, e lá no final, na ponta, é uma ideia totalmente deturpada. E isso aconteceu com a ideia da Revolução de 32 também. Então, naturalmente, obviamente, ela não é nada separatista. Essa questão em 32, ela quase não existiu. Não é? Atribuem a Monteiro Lobato ser separatista, atribuem ao presidente do Tribunal de Justiça, Costa Manso, ser separatista, mas nenhum deles eram separatistas naquele momento. A luta era por uma nova Constituição. Inclusive, o Pedro de Toledo, governador que eu disse que foi alçado a interventor em 7 de março, ele passou a efetuar prisões contra pessoas que fossem, então, que declarassem, né, a separação de São Paulo. Né? Mas houve, sim, uma pequena corrente de alguns intelectuais, não é, que liderados pelo professor Alfredo Eli Júnior, grande escritor, historiador, que tentaram, sim, colocar essa ideia em prática, mas assim, vamos discuti-la e ver o que a gente faz. E aí, o que vocês acham? Mas, naturalmente, ela foi abolida, execrada e colocada de lado. Então, nunca se efetivou nada sobre uma luta por separação. Naturalmente, o que houve depois foi uma ideia de confederação, que é bem diferente da separação. Mas, na Guerra de 32, isso nunca existiu, ninguém nunca lutou por separação, e é uma ideia que era até rechaçada na época. Então, hoje em dia, dizer que a Revolução de 32 tinha algumas pessoas que lutaram por separação é absolutamente equivocado, para não dizer aqui ridículo, né? Porque deixa claro, patente, que a pessoa não leu ali as coisas que deveria ler para poder entender 32, né? Por isso eu fiz essa pergunta, porque é um mito realmente dessa época. Professor, onde aconteciam os combates? Onde a gente pode localizar hoje, no mapa atual da cidade, se houve combate aqui dentro da cidade? Que tipo de combate? Eram combates intensos? Quantas pessoas morreram na Revolução de 32? Olha, ao contrário da Revolução de 1924, os combates da Revolução de 1932 não aconteceram na capital de São Paulo. No dia 11 de julho, há um pequeno bombardeio no então Campo de Marte, onde o governo provisório de Getúlio Vargas envia alguns aviões que sobrevoaram São Paulo e lançaram algumas bombas na região do Campo de Marte, que não atingiram nada, nem ninguém, mas causaram danos ali, buraco no chão, tem foto disso, é só pesquisar jornal da época que a gente encontra. Então não houve combate na capital. Os combates aconteceram em 6 frentes de combate, todas nas divisas do estado de São Paulo, com exceção de uma que era fora, que era no Mato Grosso. Então nós temos o setor norte, o setor leste, oeste, o setor litoral, o setor lá do Mato Grosso, né, e o setor sul. São esses setores de guerra onde aconteceram os combates. Então, por exemplo, Campinas era o QG do setor leste, Cachoeira Paulista o QG do setor sul, Itapetininga, do setor norte, Itapetininga do setor sul e Santos do setor litoral e assim subsequentemente. Então os combates aconteceram todos nas regiões limítrofes com outros estados. Não há um número oficial de mortos na Revolução de 32, porém há um livro chamado Cruzes Paulistas que conglomera a biografia de 633 pessoas que morreram na Revolução de 32. Mas eu já encontrei alguns nomes que não estão inseridos nesse livro, que tem 633 pessoas que morreram na Revolução de 32 pelo lado de São Paulo, né? Então eu acredito que o número seja aí 640, no máximo 650, tá? Porque você também, posteriormente, não encontra desaparecidos,
você não tem muitos dados em relação a pessoas que sumiram, que poderiam ser dadas como desaparecidas e, consequentemente, entrariam nessa lista de 600 e tanto. Então, eu acredito que o número de mortos pelo lado paulista seja de 600 e alguma coisa. E um dado, assim, olhando preliminarmente, eu fiz uma contagem observando alguns dados. Eu estive em um arquivo histórico do Exército Brasileiro no Rio de Janeiro, e lá você encontra o nome de pelo menos 700 mortos do lado carioca e mineiro junto, né? Então, se contar ainda da frente sul, se contar ainda da frente oeste, do Mato Grosso, o número vai ultrapassar em muito o número de, digamos assim, ditatoriais, de pessoas que lutaram ao lado do governo Getúlio Vargas, que morreram na Revolução. Vai avançar muito ao número dos paulistas. O que é natural, eles terem morrido mais, porque eles estão atacando, então eles estão vindo mais para dentro, e naturalmente eles acabam morrendo mais. E o número de paulistas é mais ou menos esse, 633. São Paulo perdeu essa revolução. Isso é um pouco... Olha, eu tenho tatuagem de São Paulo, eu nasci em São Paulo, eu gosto de São Paulo, mas eu não tenho nenhum... Peraí, gatinho. Eu não tenho nenhum traquejo para poder, então, mascarar, para poder colocar o meu sentimento aqui, né? Mas uma resposta tem que ser dada corretamente. São Paulo, sim, efetivamente perdeu, né? Mas ganhou por outro lado. Perdeu nas armas, mas ganhou por outro lado. Nunca houve uma rendição, é importante dizer que São Paulo não se rendeu, a capitulação completa, levantamento de bandeirinha, capitulação de todas as tropas, isso não aconteceu. A Guerra de 32 ela termina de uma maneira que é considerada por alguns próceres da Revolução como uma traição do então comandante da Força Pública do Estado de São Paulo, atual Polícia Militar, que era o coronel Herculano de Carvalho. Este homem, o Herculano de Carvalho, ele faz um pacto em separado com as tropas do Getúlio Vargas. Então ele propõe um armistício e ele retira a sua própria tropa, que era a Força Pública, enquanto a do Exército não, permanece ainda em combate, bem como os voluntários. Então, tirando esses 11 mil da Força Pública, você já quebrava muito o Exército Constitucionalista e, naturalmente, a guerra ia acabar. E isso acontece, esse pacto em separado. Então, a Revolução de 32 ela termina por conta de um acordo feito pelo Herculano de Carvalho, né, e o então Góes Monteiro, chefe do Exército do Leste, Getúlio Vargas, né? E aí o que acontece? A guerra para, ela não termina com a capitulação total, né? Então, então São Paulo já estava levando a pior, então nesse momento, então se a gente fizer as contas, tivesse um juiz ali para julgar, São Paulo perdeu porque levou a pior militarmente. Porém, politicamente, os objetivos foram, de certa maneira, alcançados, né? Porque houve a Constituição que tanto queriam, né? A Assembleia Constituinte em 33 e, naturalmente, a Constituição em 34. Então, é uma vitória com uma derrota também. Tanto que brincam, né, Sabino, que nós temos aqui o feriado estadual em 9 de julho, e aí tem gente de outros estados que falam, né, São Paulo tem um feriado para comemorar uma derrota, né, e é da Revolução justamente em 32. Professor, eu queria perguntar sobre o trabalho que o senhor faz hoje nas pesquisas de história no Monumento e Mausoléu ao Soldado Constitucionalista. Como que é esse trabalho? O que exatamente o senhor e a equipe estão tentando manter vivo em relação a isso? Aliás, se o senhor me permite, aí complementando o que o Lupato está falando, fala um pouquinho para a gente de algumas datas, nomes, de ruas, de logradores, inclusive, que a gente às vezes esquece e que estão ligados aí à Revolução de 32, né? Como, por exemplo, Avenida 23 de Maio, MMDC. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Bom, o nosso trabalho ele está absolutamente ligado na Sociedade Veteranos de 32 MMDC, que é uma instituição criada por combatentes da Revolução de 32 em 1954, justamente no 4º centenário da cidade de São Paulo. E esta instituição, essa associação que reuniu os combatentes, tinha como intuito, então, manter a história da Revolução de 32, cuidar dos combatentes, dando a eles auxílios médico, legal, enfim, funerário, né? E tinha a parte cultural também. Naturalmente, os combatentes já morreram. Se você fizer uma conta, 92 anos aconteceu a guerra, para ter combatido ele tinha que ter 18, então hoje ele tem que ter 106, 107 anos. Então não temos mais combatentes vivos que gerem essa instituição. Porém, nós temos os seus descendentes. Atualmente, o presidente, o Dr. Carlos Romagnoli, é filho de um combatente, ele é presidente do MMDC. O Luiz Fernando também
é filho e neto de combatente, ele é um dos presidentes do MMDC, e temos várias pessoas que estão dentro do MMDC, dessa Sociedade Veterana de 32, que cuidam da memória da Revolução de 32, né? Não é mais a necessidade de dar esse auxílio e esse amparo aos combatentes, porque naturalmente não estão aqui, mas há sim a efetivação do cuidado cultural e da memória e dos valores da Revolução de 32. E meu trabalho acaba sendo efetivamente algumas coisas relacionadas à burocracia da instituição e cuidar naturalmente de pesquisa de história, produzir material científico, falar sobre isso, dedicar o meu tempo e poder escrever, pesquisar, trazer fatos, reunir tudo que for possível para que a gente possa, então, fazer a manutenção, perpetuação dessa história aí. E a Sociedade Veterana de 32 é uma das instituições que erigiu o monumento e mausoléu ao soldado continualista, o famoso obelisco de Ibirapuera, né, que está ali localizado na Praça Ibrahim Nobre. Ibrahim Nobre é um dos grandes próceres da Revolução de 32. Ao lado da Praça Ibrahim Nobre, onde está o obelisco, tem a Praça Aldo Chiorato, que é o escoteiro que morreu com 9 anos de idade na Revolução de 32. Ao lado da Praça Aldo Chiorato, nós temos o viaduto Euclides Figueiredo, que é um dos comandantes da Revolução de 32. Do outro lado, mais um viaduto, Júlio Marcondes Salgado, também um dos comandantes da Revolução de 32. Se a gente for lá para o Butantã, Rua MMDC, Rua Drauzio, Rua Camargo, Rua Pedro de Toledo, são todos nomes de personagens da Revolução de 32. Se você for, por exemplo, aqui na Casa Verde, tem um monte de rua com nome de voluntários que são ilustres desconhecidos, porque houve um tempo que os prefeitos ainda se dedicavam a fazer decreto nomeando diversas ruas de uma vez só, homenageando pessoas que combateram na Revolução de 32. E há quem diga que aqui em São Paulo não há uma rua com o nome de Getúlio Vargas, mas há sim uma rua com esse nome lá em Interlagos, num bairro lá, e tem uma pequena rua chamada Rua Getúlio Vargas, em homenagem ao presidente Getúlio Vargas, ou ditador, queiram como quiser, né? Então há sim uma rua aqui em São Paulo com esse nome, mas não há uma grande avenida, um grande logrador, a rua é bem pequenininha assim, e eu acho até interessante que se mantenha essa tradição, não por vingança, mas acho até interessante isso. Professor, um outro fato curioso sobre a Revolução de 32, e deixa eu responder aqui também ao Hamilton, que está no nosso chat no YouTube, está nos perguntando por que a gente está falando da Revolução de 32. Então, Hamilton, é o seguinte, nós estamos fazendo uma série de reportagens especiais essa semana sobre assuntos que dizem respeito à cidade de São Paulo na semana do aniversário de São Paulo. E a Revolução de 32 foi muito marcante, não só para a cidade, mas para todo o Estado, como se sabe, como o professor está explicando. Professor, o que eu me lembro também de curioso dessa Revolução foi a forma de financiamento, né? Muita gente doou ouro, né, para que se o ouro fosse forjado, vendido e fosse dessa forma financiada a Revolução, né? Como é que foi isso? Isso aí que você está dizendo é a campanha do ouro para o bem de São Paulo. Ela foi criada pela Associação Comercial do Estado de São Paulo, que no início de agosto se reuniu, então propôs fazer uma campanha, né, do ouro, a princípio com a doação de alianças, né, já com o projeto de que essas alianças fossem substituídas por um outro anel comemorativo, aquela pessoa que tinha doado a sua aliança, né? Então, as pessoas passaram a doar suas alianças de casamento. Então, às vezes, o cara estava em combate, dando ali seu suor, seu sangue, sua vida, e ainda dava aliança. A mulher na casa dele também ia lá e doava aliança, né? E esse dinheiro ia todo para o Estado, para o Banco do Estado de São Paulo. Foram doadas em torno de 20 mil alianças, mas a campanha cresceu muito, ela foi absolutamente profícua, seja do ponto de vista da doação, né, do coração do povo de querer doar, seja do ponto de vista administrativo e seja do ponto de vista de aplicação desse dinheiro. Ou seja, a campanha foi absolutamente profícua, justa e honesta. Foi utilizada realmente esse dinheiro na campanha de 32, porém a guerra acabou muito antes do que se esperava e a doação foi tão grande que eles não tinham o que fazer com esse dinheiro. Então eles pegaram no dia, a Associação Comercial Estado de São Paulo, no dia 17 de setembro, né, ou seja, um pouco mais de um mês depois de doação, depois de já ter engarreado 450 quilos só de ouro, por exemplo, de ter engarreado muitos quilos também de prata, de pedra preciosa, de outros objetos de valores, faz essa doação para a Santa Casa de São Paulo, que acaba aceitando a doação, cria um departamento de contabilidade chamado Departamento do Ouro para o Bem de São Paulo e então passa a administrar esse dinheiro e faz essa administração entre 32 e 39, quando ela então lança aí diversos relatórios, né, com essa contabilidade, dizendo quem doou, uma relação de nome de doadores e os doadores que ali comprovaram que doaram em 32, ao longo desses anos, dos anos 30, poderiam ir até a Santa Casa nesse departamento, mostrar que doou, e aí ela recebia um certificado de doação e um anel
de doação também, né? Substituindo aquela aliança. Então era um orgulho muito grande para a pessoa ter doado. Imagina, a esposa de Rui Barbosa, um dos grandes juristas do Brasil, talvez o maior, né? Ela doou a sua aliança. Todo o seu sonho de menino enfeixado naquela aliança com o Rui Barbosa, ela acabou lá do Rio de Janeiro doando para a campanha. E ela falou que fez isso porque se o Rui estivesse aqui, faria. Aí, histórias interessantíssimas, e nós estamos falando sobre elas aqui nessa semana de aniversário da cidade de São Paulo. Professor Rodrigo Gutenberg, muito obrigado. Daria para a gente ficar muito mais tempo conversando com o senhor aí sobre essas curiosidades e a Revolução 32, mas a gente vai conversar hoje também com outros historiadores e a gente fica já convidando o senhor para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu, professor? Agradeço a todos, a Rádio Bandeirante, que faz um trabalho excelente aí de cuidar da nossa cidade de diversas maneiras e também trazer a Revolução de 32. Isso é uma grande prestação de serviço, né? Esse ano comemoramos 92 anos da Revolução de 32. E muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Abraço.